Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim para a gente fazer a pintura das nossas seriguelas. Eu vou começar por esse biquinho, tá? Vou logo fazer a pintura dele. Ela vai ser muito tranquilinha. Vai ser apenas contornos, né? Os contornos, preenchimento desses desenhos que a gente fez. Para esse eu vou fazer mais simples que os outros dois. Biquinho, se vocês se assistiram aí, não é? Nós fizemos um arranjinho de morangos e colocamos também um biquinho assim falso, lembrando um crochêzinho. Fizemos também um de cerejas e também teve um biquinho. Agora esse é o terceiro desenho nosso e será hoje as seriguelas com esse biquinho. Eu vou fazer esse contorno, olha, lado a lado, esse contorno meio grosseiro. E para essas porções que tem essas menores, eu vou simplesmente cobrir esses risquinhos aí, olha, do meu grafite. Eu tô usando hoje o azul marinho, não coloquei sombra alguma para a parte de baixo, mas é opcional. Você pode estar colocando como colocamos nos outros. Para esse não vou colocar, para ficar ainda mais fácil para você aí em casa. Mas fica a seu gosto. Você vai ver os que já estão prontos, aí a pintura está prontinha, e ver esse para você ter uma noção de qual você gosta mais. E a cor, para você colocar esse biquinho, você coloca também a cor que você gostar. Preenchi tudo isso com o cabo do pincel, eu tô fazendo essa bolinha aí em cima, como se fosse um picô maior e outros menores, olha, aí lateral. Esse maior, ele é um pouquinho mais trabalhoso, porque você vai precisar preencher todas essas porçõezinhas que estão assim escuras, você vai preencher com esse azul marinho, uma a uma, e fazer todos os contorninhos que sobrarem, tá bom? É um pouquinho mais trabalhoso, mas é também um trabalho bem tranquilo, não tem nada de sombra, de luz, não tem nenhuma complicação, apenas preenchimento mesmo. Você pega aí um pincel número 2, um número 4, um pincel que seja melhor para você trabalhar, que você se identifique bem com ele, e você vai fazendo o preenchimento dessas porçõezinhas uma a uma. Olha só, preenchi todos esses aí embaixo. Essa parte de cima será contorno. Vou contornar isso aí tudinho, igual aquela menor do lado, né, que a gente fez. Vou aí completando, passando um risquinho assim bem grosseiro. Você não precisa se preocupar em fazer um contorno muito fininho, que ele fique certinho, né? Fique arrumadinho, mas que pode ser um tanto mais grosseiro. Assim sendo, dá para você fazer, olha, com esses pincelzinhos de cabo amarelo, né? Aqueles mais velhinhos, mais acabadinhos, um número 2, número 4, pinta só de um lado do pincel, ou você pode estar fazendo com o pincel número 0. Você vê aí na sua casa qual você vai se identificar mais, você vai gostar mais de trabalhar com ele, né? Aí eu vou fazer todos os contorninhos, essa parte de cima. Vou colocar aquelas bolinhas com o cabinho do pincel, olha. Tá vendo? Uma maior para a região central e menores para essas laterais. Eu vou fazer, gente, esse trabalhinho em todas essas porções, tá? A mesma coisa. Olha só como ficou o nosso biquinho depois de todo preenchidinho, tá vendo? Fica bonito, apesar de não ter uma sombra embaixo. Se você quiser colocar uma sombra, você pode colocar antes de cobrir isso aí. Se você tiver um pouco seguro, achando que pode se perder, você pode colocar até depois, tá certo? Olha só, para a pintura do nosso arranjinho em si, eu vou começar aí fazendo logo essa parte de trás. Vou fazer já um geral, né? Uma sombra aí com cinza ônix. Vou pegando também um pouco de marfim. Olha só, vou fazendo já essa misturinha aí, tá? O cinza, o marfim, a parte de dentro eu vou deixando assim bem escurinha, a parte de fora eu vou suavizando com o marfim. Vou passando em cima desses galinhos. Se cobrir um pouco essa região de dentro, você não se preocupa, tá bom? A gente, quando vier trazendo a pintura de fora, fica fácil da gente encontrar a parte de dentro.
No lugar do cinza ônix, você pode estar usando também o verde seco, tá bom? Verde seco, outro verde que eu tô usando é o verde grama, que tem um toque mais amarelado. E esse tom escuro aí é o azul marinho. Eu vou colocar o azul que eu coloquei, né, para o biquinho, que foi o azul marinho. Eu vou colocar aí também na nossa pintura. E ele vai, junto com o magenta, formar a região onde teremos as flores de batidinhas. O pincel para fazer esse trabalho, de um pincel 8 ou 10 ou 14, mais ou menos esse tamanho, vai estar bom para você fazer esse trabalho, tá certo? Eu tô usando aí o pincel 8 e o pincel 14. Eu vou usar pincel 8 e 14 para fazer esse em volta aí do meu desenho. Por enquanto, eu vou fazendo esse fundo e vou livrando as folhas, as frutas e os galinhos, viu que eu passei um pouquinho por cima. Mas eles serão pintados lá no final, tá? Lá no final eu venho enchendo tudo isso aí, que corresponde aos galinhos, fazendo as luminosidades para que apareça direitinho. Essa região bem de dentro, eu vou colocando o azul marinho puro, por essa região assim mais adentro. Depois que eu vier para a parte mais afora, aí olha, eu vou pegando um pouco de magenta e vou misturando para a gente ir ganhando esse toque de violeta. Essa mistura, né, do azul marinho com o magenta dá um toque mais violeta pra gente. Mas eu vou trazer também, deixar aparecer um pouquinho mais do magenta puro e também eu vou fazendo o acabamento de fora usando o marfim. Depois a gente vem com o branco fazendo aparecer as flores, tá? Não se preocupe muito com o branco agora. Se você quiser, você pode estar pintando essas folhas antes de fazer esse acabamento aí, porque essas flores de batidinhas vão cair por cima das folhas. Mas se você optar por fazer dessa forma, você vai ver que também dá certo, tá? Vou espalhando aí mais magenta, azul marinho, emendando também essa tonalidade, pegando um pouco do marfim para suavizar essa parte que já fica mais afora. Enfim, a gente vai mesclando essas tonalidades todas que vamos usar para trazer esse toque de flores, né? De flores de batidinhas. Aí, olha, eu vou puxando mais um pouquinho, que pode ser do cinza ônix ou do verde seco. Olha como ficou azulado, né? Porque eu tô com o meu pincelzinho sujo do azul marinho, mas não tem problema. O verde grama, você pode estar usando verde grama ou verde kiwi. Eles têm um toque bom, assim, de amarelo, que vai cair bem para essa região, tá certo? O marfim, que eu vou deixando bem clarinho para a parte de fora, só lembrando, claro, que o verde kiwi vai deixar seu trabalho mais clarinho. O verde kiwi ele é bem mais clarinho, mas também vai dar para você estar colocando aí no lugar do verde grama, tá certo? Ou você pode estar usando um outro verde que tem aí na sua casa, pistache, musgo, todos eles vão funcionar muito bem. Continua aí por essa região, trazendo esse toque mais de verde, de folha, atrás da nossa pintura, do nosso cachinho de seriguelas. E vou deixando a parte de fora sempre mais suave, sempre mais clarinha. Parte de dentro mais escuro, parte de fora mais clarinho, tá bom? Bom, eu vou sempre deixando, né, dando um toquezinho dos tons, por exemplo, aí embaixo eu coloquei um pouquinho do azul, para a gente não sair perdendo totalmente, né, a tonalidade. Por exemplo, fica um lado totalmente azul, outro totalmente verde, eu vou dando uma mescladinha. Essa parte aí central, eu já estou colocando uma boa porção de azul marinho. Principalmente entre as folhas, eu quero deixar um tom mais escuro. Então, eu vou preencher, vou fazer o contorno das folhas com esse azul marinho. E conforme a gente vai saindo para fora, para as regiões onde terá flores de batidinhas, aí eu uso também o magenta. Mas para essa parte aí de dentro, só o azul marinho mesmo. Veja que eu vou contornando tudo. É melhor que a gente busque não borrar nossas folhinhas, a gente deixa ela assim livre, porque aí na hora da gente pintar, ela já está totalmente aparecendo, a gente não perde o nosso risquinho, não acaba modificando ele, e depois passa o verde e o verde vai aparecer melhor do que se já tivesse uma outra tonalidade aí por baixo.
Olha só, fiz o contorninho de todas. Levei um pouquinho de azul aí pra cima, pra não fugir demais, né? Tá bem azul o centro, aí a gente deixa essa parte todinha de cima sem azul nenhum. Fica um pouquinho fugindo de um todo, do contexto em si, dessa parte central. Para a região de fora, eu vou colocando também um pouco do verde, olha só. Essa parte que pega mais as folhas, que vai se afastando desse azul aí central. Meu pincel tá sujo do azul, não tem problema, vai ficando essa tonalidade de verde mais azulado. O marfim eu vou usando para a gente dando uma apagada nessa região que vai para cima do branco do meu tecido. E dessa forma, gente, eu vou dar a volta inteira assim no meu desenho. Alguns lugares, tons mais esverdeados, outros lugares, esse toque mais do azul, do magenta. A gente vai fazer esse acabamento em torno de todo o desenho, como se esse galinho não tivesse se encostando no chão, mas tivesse sobre alguma vegetação, folhas, flores, uma vegetação mais fechada, né? Mais complexa, não algo assim como em cima de um cachinho em cima de uma mesa, de um chão, enfim. Tem várias folhagens e flores por trás desse cachinho de seriguelas. Olha só, vou espalhando aí, conforme eu vou me afastando do desenho, eu vou deixando o toque do marfim aparecer melhor, sumindo em cima do branco do tecido, e a parte de dentro eu vou deixando os tons mais escurinhos aparecerem. A gente já vai seguindo para um novo cachinho, né, de flor, um cachinho assim bem maior. Então eu já venho com o magenta. O magenta eu vou colocando nessa região mais afora, tá vendo? A parte que vai mais para o centro do meu desenho, eu vou colocar o azul marinho. Essa parte de fora eu vou colocando o magenta, vou colocando aí um pouco do marfim. Você pode estar usando o branco. Todos esses passos onde eu usei o marfim, você pode estar substituindo pelo branco, usando apenas o branco, tá certo? Mas se você quiser usar o areia, palha, marfim, amarelo bebê, todos eles vai dar certo. Qualquer um deles você pode estar aí substituindo. Olha o quanto eu coloquei aí de magenta. Vou enchendo mesmo, vou pintando bem e agora eu vou terminar essa parte aí de dentro com o azul marinho. Passo o azul marinho na região de dentro e venho trazendo ele para cima do magenta e emendando. Essa emenda não precisa ficar assim muito bem feita, tá? Você pode estar deixando manchadinho, até porque a gente vai puxar aí umas flores que vai sumir com essas manchinhas que ficarem. Se a emenda não ficar bem feita, também não vai aparecer. Bom, gente, vou acelerar um pouquinho, né? Porque vocês já viram que não tem lá muito o que fazer. São apenas emendas de tintas para essa região aí das flores, que eu vou colocar as flores. Eu saio colocando o azul marinho, o magenta e o marfim, que você pode estar colocando o branco no lugar do marfim. Posso deixar assim bem manchadinho, até bom. Veja que no geral eu saí fazendo essas emendas assim bem mal feitas, vamos dizer. A minha preocupação é deixar próximo ao centro, assim, mais ao centro do meu desenho, bem escurinho, e saindo para fora do meu desenho, eu vou espalhando, eu vou sumindo esses tons para cima do tecido, né? Vou deixando bem mais clarinho. Essa parte aí eu também tô deixando ela bem escura. O azul marinho eu vou seguindo, pegando um pouquinho de magenta. Coloquei um toquezinho do verde aí, o verde mais clarinho nosso, o verde grama, para ganhar uma ideia de que tem umas folhinhas por essa região. O verde, o marfim, que vai suavizar esse tom, sumindo ele mais para cima do tecido. Essa região aí eu vou trazer também um pouquinho do verde. Você pode trazer um toque do azul ou do verde seco ou cinza ônix, para a gente ganhar um toque mais azulado, né? Uma vez que a parte de dentro tá com o azul marinho puro, mas pode só manchar com um pouquinho do azul marinho. Aí dentro eu tenho também uma boa porção de flores, né? Olha só, eu vou fazer mais um cachinho de flor aí dentro. Para o em volta eu vou colocando os verdes para eu ganhar
uma ideia de folhagem também junto a essas flores. Vou esfumaçando ou sumindo essa tonalidade aí para fora com o marfim. Observe que a minha colocação dessas tintas é mais com batidinhas para eu ganhar uma pintura mais manchada mesmo. Eu não fico alisando muito essa tinta aí em cima do meu tecido. O azul marinho eu deixo ele sempre para a região mais adentro, conforme vai se afastando, vai vindo mais para fora do desenho, eu vou colocando o magenta e vou colocar também um pouco do marfim, que ele fica bom para fazer essa mistura aí para as flores também, tanto para as folhas quanto para as flores. Daí a gente vai colocando ele para suavizar, conforme vai se afastando do desenho, perdendo esses tons escuros em cima do nosso tecido. O nosso biquinho eu também não vou fazer sombra para ele na parte de cima, nem no desenho em si dele, né, na parte de baixo, por trás dele, e nem dele para cima, como eu fiz nas outras duas peças. Ele vai ficar assim, ó, bem simplesinho mesmo, só o desenho do biquinho, puro mesmo. Mas aí você olha na sua casa e você vê qual que você acha melhor. Se seria melhor ter uma sombra embaixo ou não, tá certo? Aí eu vou misturando mais as tonalidades, principalmente de verdes e marfim. Lembrando que esse verde seco ou cinza ônix, né? Você vai estar usando um ou outro, não precisa ser os dois, mas um ou outro vai estar bom para estar colocando aí. Agora, ainda está úmido esse fundo todo que eu fiz, essa parte das flores, enfim. Então, eu vou sair distribuindo o branco, aproveitar já para sair distribuindo o branco, formando as flores. Lembra que para a parte de fora a gente colocou o marfim? Agora, eu peguei o branco mesmo para fazer as flores, tá? Mas você poderia estar usando o branco para fazer tudo isso, ou o marfim também para fazer as flores. O meu marfim, ele tá um pouco líquido, então eu preferi pegar o branco, que ia ficar mais marcado. Vou colocar essas flores, algumas assim mais formadas, outras só umas manchinhas no em volta. E vou colocar por todas essas partes onde eu saí deixando os tons de flores, né? O azul marinho e o magenta. É bom que você não coloque assim todas as flores muito formadas. Como você faz para não ficar todas tão formadas? Você pega o branco no seu pincel, sai formando uma florzinha e a tinta, consequentemente, vai acabando. Você continua usando o seu pincel sem carregar novamente, sem pegar mais tinta. Porque aí você deixa uma flor ou as flores com uma pétala bem mais para luminosidade, né? Com bastante branco, bem mais visível, e outras mais apagadinhas que já vai se perdendo aí no tom do azul marinho, do magenta. A gente traz uma ideia de que as flores, partes delas estão mais acima, partes estão mais abaixo. Uma está por trás da outra, enfim, e fica só em alguns lugares umas manchinhas que traz a ideia de que ali é um monte de flores, mas que não necessariamente estão todas formadas, todas aparecendo pétala a pétala. Olha só, todas essas regiões aí que eu deixei um toquezinho de azul ou de magenta, eu vou distribuindo umas pequenas flores ou umas manchinhas que traz a ideia delas, né? Olha, observa que eu não tô pegando para cada pétala uma porção de branco. Eu pego uma porção de branco e saio formando até que uma flor inteira e às vezes mais que uma flor inteira. Olha só, viu? Porque quando eu faço isso, eu ganho só umas manchinhas. Isso traz uma suavidade para a nossa pintura. E dessa forma eu vou enchendo toda essa região aí. A gente olha e a gente tem uma ideia de que tá tudo cheio, que é um monte de flor. Mas não tá aquela coisa muito forte, tudo muito formadinho, pétala a pétala ali, bem destacado. Tem algumas que se destacam mais, outras que estão bem apagadinhas, e é essa a ideia.
E para essa região aí de fundo, né, eu vou parando por enquanto por aí. Vamos então passar a pensar nas folhas. E para essas folhas eu vou começar colocando logo umas em segundo plano lá atrás, olha só, bem apagadinha. E para isso eu tô fazendo uso do verde grama e do marfim. E vou formando aí as minhas folhinhas. Essas pequenas folhas lá atrás, você pode colocar quantas você quiser. Eu vou colocar poucas. Olha só, eu faço a marquinha dela com o verde primeiro, depois eu venho com o marfim colocando uma luminosidade. Você pode estar usando também o cinza ônix para fazer essas marquinhas ou o verde seco, tá? Eu escolhi o verde grama porque tá, assim, traz pra gente um toque mais amarelinho, mais amarelado para nossa pintura. Então, eu coloquei ele, mas você pode estar colocando qualquer um dos três. Olha só, fiz as marquinhas com verde, agora tô colocando o marfim, você pode estar colocando o branco também no lugar do marfim. Substitui muito bem, mas como nós usamos o marfim aí para fazer esse acabamento na parte de fora, então eu tô usando também o marfim. O pincel que você pode estar usando aí para fazer as folhas, como elas são pequenas, um pincel número 6, número 8 vai estar bom, tá? Para você fazer isso aí. Olha só, essa outra eu tô fazendo ela já mais marcadinha, maior, então eu vou detalhando um pouco mais. Tirar outra aí dentro, lugar mais escuro, uma quantidade maior do marfim. Enfim, você coloque onde você gostar. Veja os pontos onde eu tô colocando as minhas. Se você gostar, você coloca também. Se não, você pode distribuir mais, menos, não colocar, colocar em pontos diferentes. Vou deixar a ideia de mais uma folhinha aí. De fato, a gente colocou esses verdes, essa sombra com verde, para dar a ideia de folhas. Então, eu vou distribuir algumas folhinhas por essas regiões. Os lugares que a gente colocou o azul e o magenta, deixamos para dar a ideia de flores. E os lugares de verde seco e verde grama, para dar a ideia de folhas. Foi isso? Pronto, gente. Dessa forma, eu vou deixando aí essa região de trás, porque a gente vai começar a fazer essa parte mais à frente mesmo, mais marcada, mais detalhada. As folhas em si, eu vou começar por elas terão, né, assim, uma tonalidade bem mais forte. Eu já pintei uma aí embaixo e vou pintar o restante junto com vocês. Eu fiz o meu guia de cores, né? E para esse meu guia de cores, eu fiz o uso do verde pistache, que eu tô colocando aí, ó, na pontinha dessa minha folhinha, verde pistache. Tô seguindo com o verde pinheiro. Vou terminar minha folhinha com verde pinheiro, vou fazer elas assim num tom mais escurinho. Se você quiser deixar ela mais suave, você pode aumentar a quantidade do verde pistache, tá? Pode colocar um pouco de branco, pode usar um pouco do verde grama, enfim. A pontinha da minha folha eu fiz uso do pistache, terminei ela com o pinheiro e vou detalhar, colocar umas sombras mais marcadas, umas marcas de nervuras com o verde pântano. O verde pântano eu vou usar ele para escurecer essa região de baixo, embaixo da flor e da outra folha. Se você tiver dificuldade com esse acabamento aí desse cachinho de flor caindo em cima dessa folha, você pode estar colocando um pouquinho mais aí de branco, melhorando, tá? Esse acabamento. Se você quiser, você pode deixar dessa forma mesmo. Pronto, aí já tá tudo marcadinho. Eu vou passar nervuras mesmo, né? A principal e as laterais, nervuras assim bem mais marcadas. Vou deixar as nervurinhas aparecendo bem para essa folhinha. Posso fazer um contorninho também no em volta. Esse contorninho, dos lugares que tiver assim, o verde pistache aparecendo melhor, se você quiser, você pode colocar um contorno com verde pântano. Se você não quiser,
Você não coloca contorno, ou pode estar colocando igual eu fiz aí, ó. Tô colocando um contorninho com o verde pistache mesmo. Essa outra folhinha, já comecei colocando aí o verde pinheiro. A pintura das nossas folhas será assim bem parecida mesmo, tá? Eu vou deixar esse trabalho com a pintura bem parecida. O que vai variar é o lugar onde a gente está colocando a luminosidade, que às vezes fica mais para a pontinha, às vezes fica mais na separação de uma folhinha e outra. Veja que eu enchi tudo isso aí com verde pinheiro, vou terminar essa folhinha com verde pistache, principalmente no encontro de uma folhinha e outra, deixando uma separação mais marcada. Vamos emendar direitinho essas tintas. E vamos deixar aí toda a base, né, da nossa folhinha pronta. Base essa que é o verde pinheiro e o verde pistache. O verde pântano, ele vem nos trazer a sombra. Olha só, se precisarmos de um pouquinho mais de luminosidade, a gente usa o verde pistache. Aí eu vou marcar as sombras das profundidades de nervuras. Espalhar um pouquinho, não vou deixar esse verde pântano como nervura. E agora sim, eu vou colocar as minhas nervuras. Olha, para colocar essas nervuras, eu sugiro que use um pincelzinho menor, pincel número 2, número 4, chato, bem cortadinho e bem lixado. Ou você pega um pincelzinho número 0, aqueles pincelzinhos redondos número 0, tá bom? Eu tô colocando aí com o pincel número 8 mesmo, já tô pintando e colocando de vez. Mas tende a ficar um pouquinho mais grosseiro. Eu não tô me preocupando com isso, então vou deixar assim mesmo. Se ficar um pouco mais grosseiro, você pode estar apagando um pouquinho. Você passa o pincel aí de um ladinho da nervura e dá uma apagadinha nela. Eu já tô adiantando um pouquinho o vídeo, né? Tô deixando mais acelerado, porque não tem muito o que fazer para essas folhinhas. Todas serão feitas dessa forma. Aí eu vou começar a colocar logo o verde pistache, logo para algumas, porque a pintura também é bem rápida, você percebeu que não tem assim detalhes demais, né? É uma pinturinha de uma folha assim bem simples. Olha só, essa daí tá mais solta, eu vou deixar o verde pistache mais pra pontinha. As outras que estão encostando uma na outra, eu vou deixar o verde pistache para um encontro de uma folha e outra. Vou terminar o preenchimento todo com o verde pinheiro, emendando bem as duas tonalidades. Olha só, verde pinheiro, verde pistache, feita a base já dessa daí. Essa outra será a mesma coisa. Ou seja, a base das nossas folhas será com esses dois verdes, né? A gente depois traz o pântano para dar sombra e se precisarmos de mais luminosidade, usamos o verde mais claro mesmo, o verde pistache. Olha só, a gente se preocupa em fazer essa base dessa folhinha, preencher direitinho, não sair borrando, não em volta. Aí depois é só detalhar e já vai estar tudo prontinho. E você pode estar pintando assim mais de uma por vez, porque como elas são pequenas e elas não são assim tão detalhadas, não vai secar. Vai dar tempo de você fazer essa base e depois você vir detalhando uma a uma. Agora eu já peguei o verde pântano, vou sair colocando aí uma sombra em quem está por baixo ou na região onde ela está por baixo. Aí, essa folhinha está embaixo da seriguela, eu coloquei uma sombra nesse encontro. Nessa outra folhinha, já coloco no encontro das duas folhas, né? Quem está por baixo leva a sombra, olha só. Tá vendo? A folhinha que está por baixo, eu coloco o verde pântano, fazendo a separação, ou deixando uma sombra que está sendo causada por essa que está aí em cima. Faço as sombras dos espaços de nervura, espalho um pouquinho. Eu não vou deixar aí riscos com esse verde pântano, vou deixar sombras mesmo. A gente coloca e espalha um pouco. Essa outra é o mesmo processo. Escureço a parte onde ela se encontra embaixo da outra folha. Faço essa repartição aí no meio.
marco os espaços de nervura e vou esfumaçando dos dois lados o mesmo processo. E daí a gente vai vir com o verde pistache, tinta só de um lado do pincel, pouquinha tinta, e sai distribuindo ali umas nervurinhas. Umas nervurinhas assim bem mais acentuadas, que a gente olha, que a gente vê direitinho. Viu que eu coloquei também uns contorninhos? Esses contorninhos são bons porque eles delimitam melhor, né? Ele determina o espaço da nossa folhinha. E aí vai ficando, né, essas 3 folhinhas já assim bem feitinhas, prontas, e a gente segue em frente. A gente pode pintar todas as outras, só tem 4, né? A gente pode pintar todas. Olha só, enchi com o verde pistache, a parte que eu quero mais clarinha. Vou terminar o preenchimento de tudo isso aí com o verde pinheiro. Vamos preencher, vamos emendar direitinho essas tonalidades. Procura deixar sempre um espaço de luminosidade aparecendo direitinho, tá certo? Não vai cobrir, puxar demais o verde pinheiro para não cobrir o espaço do verde pistache. Agora, com o verde pântano, a gente vem colocando as sombras. Primeiro, eu vou distribuir aí a sombra de todas as folhinhas e depois eu venho colocando mais luminosidade, se necessário, e as nervurinhas com o verde pistache. Olha só, quem está por baixo ganha uma sombra marcada de pântano. A região central eu sempre parto a folhinha no meio e puxo um pouquinho para um lado. Faço aquelas marquinhas das nervuras. Olha só, todas elas eu saio marcando e esfumaçando, deixando que uma depressão em cima da folha, no espaço onde ela tem uma nervura, onde ela receberá as nervuras, ou a nervura no caso. E aí eu vou, olha, fazendo esse trabalhinho para todas as minhas folhinhas. É um trabalho rápido, não é uma coisa assim muito detalhada, então não secou. A minha tinta tá aí bem úmida, principalmente que eu tô trabalhando uma sacaria. E sacaria, ela pega uma quantidade maior de tinta e demora mais para secar também, né? Se você tá trabalhando um tecido muito fininho e você achar que tá secando, você faz essas folhas uma a uma. Pronto, tô aí terminando de colocar o meu verde pântano. Agora, a gente pega tinta só de um lado do pincel, bem pouquinha tinta, e sai colocando as nervurinhas. Sai distribuindo as nervuras assim mais de uma forma mais visível, mais marcada, para todas as nossas folhinhas. Se alguma ficar muito grosseira, passa o pincelzinho apagando ela um pouquinho. Não deixe, se você não gostou, não deixe. Nem que você tenha que apagar ela inteira e fazer de novo, tá certo? Se você precisar apagar ela inteira, puxe esse verde pistache para cima da região que está mais clarinha, ou seja, de contra ao verde pântano. Aí, eu vou apagar um pouquinho, olha só, tá vendo? Ficou grosseira essa daí. Falta essa folhinha, que ela será pintada do mesmo jeito. Fiz a base dela com o verde pistache e o pinheiro. E agora eu vou passar o verde pântano, fazendo aquelas sombras que fiz nas outras. Mesma coisa. E daí a gente vai vir colocando também umas nervurinhas, não é isso? Tinta só de um lado do pincel. Coloca aí as nervurinhas, que apareçam direitinho, mas que fiquem fininhas. Fiz um contorninho daquela parte que ela está em cima da outra folha. E pronto. Agora, vamos começar com a pintura das nossas seriguelas. Aí, eu vou passando um pouco de mostarda. Eu vou enchendo essa minha seriguela com mostarda. Pode encher totalmente. Aí, depois a gente vem detalhando ela. Geralmente, elas têm umas manchinhas. Algumas não. Outras apresentam bastante manchinhas em cima dessa casca. Essa pele, né? Essa pele grosseira que ela tem.
Olha só, preenchi tudo. Isso é o mostarda. Um pouco de verde pistache. Vou passando esse verde pistache aí pela lateral. Se ela tá pintada nessa tonalidade de mostarda, significa dizer que ela não está madurinha, ela tá mais esverdeada ainda. Então, a gente vai trazendo aí um pouco desse verde pistache. Olha só. Fazendo esse contorninho aí de fora, principalmente para as laterais. Colocando, deixando a parte de dentro ou a parte central com essa ideia de mais amarelado e a parte de fora mais esverdeada. Essa região aí embaixo que eu estou escurecendo, você pode estar passando sépia, você pode estar passando verde oliva para fazer uma sombra de separação entre elas. E vamos colocar um pouco. Pode ser de amarelo cádmio, pode ser de laranja, pode ser de vermelho. Eu estou colocando um pouco de amarelo cádmio para essa região aí em cima. Deixar ela já levemente amareladinha, trazendo para aquele toque de laranja, né? A parte de baixo mais esverdeada. Enfim, a gente vai deixar aquela seriguela que tá começando a amadurecer. Observe que as tintas que eu vou colocando aí em cima, elas são combatidinhas. Eu vou deixando assim mais solto, mais manchado. Eu não tô fazendo uma pintura muito lisa não, tá certo? Aí eu peguei um pouquinho de vermelho, vermelho vivo, viu? Deixando assim um pouco manchadinho, um pouco solto aí em cima. Escurecer um pouquinho aí mais essa lateral, depois eu vou dar uma olhada quando pintar as outras para ver se não vai caber um pouco mais de sépia aí embaixo ou verde oliva, tá certo? Olha só, tô fazendo aí uma sombra mais marcada para essa separação. E a gente ainda vai colocar a luminosidade, a gente não vai deixar ela só assim. A luminosidade, a gente vai trazer uma porção de branco aí pra cima. E esse branco eu também vou distribuir ele de uma forma mais manchadinha. Eu não vou deixar, assim, aquilo muito lisinho aí em cima. Uma porque eu tô pintando aquelas seriguelas que são mais manchadinhas, mais irregulares. E não aquelas que tem a pele bem lisinha, né? Eu acho mais bonitinha essas mais que tem irregularidade sobre a sua pele, o seu formato, enfim. Olha só o quanto de branco eu coloquei e vamos então para a pintura dessa outra. A pintura dessa outra, já tô colocando aí o amarelo cádmio. Em resumo, a gente já entende que ela está mais madura. Eu vou fazer aí toda a minha base com esse amarelo cádmio. A gente poderia estar pintando um pedacinho de uma cor, outro de outra, enfim, já deixando, já ir fazendo uma pintura, deixando que determinado pontos de luz e sombra. Delimitando cada espacinho para cada um deles, né? Mas, no caso, quando a gente faz uma base assim, para depois sair detalhando, acho que fica mais fácil para vocês. Como não é uma pintura assim, mais voltada para o realismo, que eu não sei pintar o realismo, então eu vou fazer assim, eu vou fazer uma base e depois a gente vem detalhando. Eu coloquei um pouquinho de sépia nesse em volta, só um pouquinho agora do vermelho. O vermelho que eu tô usando é o vermelho vivo, ele tem uma quantidade assim maior de amarelo, ele é mais clarinho, né? Não é tão aquele vermelho muito escuro. Então, eu vou trazer ele porque ele vai cair mais suave em cima desse amarelo cádmio, desse mostarda. Olha o quanto eu tô colocando dele, tá vendo? Mas eu vou deixar essa região ainda, principalmente a parte central, aparecendo esse amarelo cádmio. Eu não vou puxar de tudo, sumir isso aí não. É aquela seriguela que tá assim, mais madurinha, mas que não tá muito madura. Eu vou colocando umas manchinhas aí com sépia. Essa pele delas costuma ter umas marquinhas, algumas assim mais esbranquiçadas, por ter sido mais profunda
o atrito, vamos assim dizer, né? Dela com alguma coisa no em volta. E outras apenas o sépia, como uma ranhurinha aí em cima. No caso, eu coloquei um pouco mais clarinho. Aí o branco, para nossa luminosidade. E a gente vai deixando mais uma seriguelazinha pronta. Só um detalhezinho ali. E vou pintar essa outra toda com o vermelho vivo. Ou seja, a gente já vai ter uma seriguela bem madurinha. Uma que tá quase verde, uma que tá mais ou menos e outra que está bem madurinha. Olha só, enchi ela inteira de vermelho vivo. Agora eu tô passando um pouquinho de amarelo limão aí em cima. Esse amarelo limão, ele por ser transparente, não vai modificar muito, mas vai deixar um toque mais amarelado no centro da minha seriguela. Aí eu vou passando o sépia, nesse encontro entre as duas. Olha só, os pontos que eu vou escurecendo, deixando uma sombra bem mais marcadinha. A gente precisa escurecer bem isso aí, pra gente ter aquela ideia de que essa outra está em cima dessa que estamos pintando agora, tá? Se a gente deixar uma sombra, não colocar uma sombra, ou deixar a sombra muito clarinha, é como se uma fizesse parte da outra, estivessem emendadas no caso. E a gente deixando mais marcado, a gente acaba levando essa que estamos pintando agora mais para trás e ganhando mesmo a separação delas. Coloquei aí o branco da nossa luminosidade. Aí a gente pode colocar manchinhas com sépia se quiser, pode colocar até umas manchinhas com o mostarda, mas para todo caso eu vou deixando aí a minha seriguelinha assim com esse brilho todo aí em cima e com menos mancha. Olha só o nosso branquinho. Essa aí atrás eu vou encher ela com verde pistache. Não quer dizer que ela será totalmente verde, né? Mas ela também, vamos dizer que ela tá menos madura do que a primeira que nós pintamos. Ela vai estar mais verdinha, mas ela já tem um verde assim com bastante amarelo em sua composição, o que implica dizer que ela já está num processo de maturação. Ela não é mais aquela siriguela, né, que tá totalmente verde, que ainda tá muito novinha. Ela já tá começando a ganhar aquela tonalidade do ocre, do amarelo, do laranja, enfim, né, ela vai começar a amadurecer mesmo. Entrar pro ponto de consumo. Isso aí é o sépia que eu passei embaixo. Eu vou passando no em volta também pra gente ganhar uma esfericidade para nossa siriguela. Manchinhas a gente pode colocar em cima da pele dela, essa pele mais grossa, né? E podemos estar colocando essas manchinhas para qualquer tempo dela, né? Mais madurinha, mais verde, enfim. Aí eu coloquei um pouco do mostarda, espalhei um pouco do mostarda aí em cima para trazer já um ar de mais amarelo, mais maturidade. Essa região em que ela está embaixo da outra seriguela e da folha precisa ser escurecido. Aí a gente deixa os tons, os nossos tons de sombra bem marcado. E no caso, gente, eu coloquei aí um pouco de verde pântano mesmo, viu? Mas você pode estar colocando o sépia e depois colocar um pouquinho de preto, ou tá colocando o verde pântano. O verde pântano vai ficar bom, uma vez que já faz parte do nosso guia de cores que utilizamos na folha, a gente pode estar colocando ele aí também. Não se preocupe que não vai sair, né, do contexto, não vai ficar muito distante, uma vez que essa seriguela ainda tá bem esverdeada. Olha como eu estou colocando, deixando aquela sombra solta, aquela sombra mais solta aí em cima. Vou trazer um branquinho, a nossa luminosidade. O nosso branco, eu tô deixando ele bem manchadinho aí em cima. Em cima de todas elas, eu tô deixando o branco mais livre, mais manchado mesmo, pra gente trazer uma ideia maior de irregular pra superfície, né, pra parte de cima dessas seriguelas. Bom, gente, e aí tá pintado, né, as nossas
4 primeiras seriguelinhas. A nossa base, né, o guia de cores para as nossas seriguelas será que esse, basicamente esse. Lá no final, a última, eu vou pintar ela totalmente verde, pretendo pintar também totalmente verde, então a gente vai acrescentar um pouco mais de tons. Mas que para quase todas será apenas isso. O mostarda, vamos usar o amarelo limão, verde pistache, amarelo cádmio, branco, sépia, vermelho vivo. Eis o nosso guia de cores. Aí, olha, eu enchi essa parte com o mostarda, vou terminando com o amarelo cádmio, ou seja, ela não é uma seriguela que está muito madura, a gente já começa a perceber, não é isso? Mas que também já não está verde. Vou terminar a minha base com esses, com esses 2 tons. A gente estava fazendo com uma tonalidade só, não foi a base. E essa eu já coloquei os 2 tons. Vamos misturar direitinho essas tonalidades e vamos então começar a detalhar para a gente trazer mais o aspecto, a ideia de seriguela. Agora eu vou pegar uma porçãozinha do vermelho, lembrando que eu tô usando vermelho vivo, mas se você não tem esse vermelho, você use o fogo, o tomate, o escarlate, o vermelho que você tiver aí na sua casa, tá bem? Vou passando, olha, por essa região aí, que eu quero mais escurinha, essa parte de baixo. É uma parte, assim, vamos dizer que é até de sombra. Mas eu tô colocando aí o vermelho vivo. Eu vou precisar também colocar um pouquinho do sépia. Essa região que tá ficando mais escurinha aí já é o sépia que eu tô colocando, viu? Só uma pequena porçãozinha. Ela está embaixo da folha, mas ela está em cima das outras seriguelas, então não precisa deixar ela tão escura. Aí eu vou escurecer levemente esse contorno para a gente ganhar uma esfericidade. O branco eu vou espalhar aí bem expressivo. Pincelzinho número 8 ou 6 que eu tenho utilizado. Olha só quanto branco eu tô colocando. Vou trazer mais umas manchinhas com o sépia. Essas manchinhas, elas são bem opcionais. Tem algumas seriguelas que elas são assim, tem a pele bem lisinha, bem limpinha mesmo, só na tonalidade do vermelho ou do amarelo, dependendo da sua maturidade, tá? Então, você coloca essas manchinhas se você quiser. Essa outra aí, eu vou já colocando esse amarelo cádmio. Se você achar mais prático, não ficar fazendo misturas, pode fazer, encher todinha a sua seriguela com um só tom. E depois você vem detalhando com os outros. Eu basicamente enchi a minha toda com esse amarelo cádmio, mas veja que eu deixei um pouquinho, bem pouquinho aí embaixo, que eu vou terminar com o vermelho vivo. Vou puxando esse vermelho aí pra cima. Vou levando o vermelho sem emendar demais, deixando um pouco manchadinho. Na hora que eu quero que fique um pouco manchado, eu vou colocando com umas batidinhas. Eu não vou puxando o meu pincel ou em movimento circular, puxando várias vezes ou fazendo movimento circular, para não emendar demais. Eu vou distribuindo a tinta uma sobre a outra com uma certa batidinha, para que ela se misture, mas que ela não se misture demais. Aí, eu coloquei mais um pouco de vermelho. Eu vou precisar fazer uma sombra bem marcada aí na separação das duas. Essa sombra pode ser feita inteiramente com o sépia. Ainda estou colocando vermelho aí na parte de cima. Vou deixar esse centro mais amarelado. Isso aí é o sépia, que eu vou distribuindo por aí. Manchando mais uma vez. Eu peguei aí um pouquinho do mostarda, ou branco, mostarda, ou marfim, você pode estar pegando para colocar
aquelas ranhuras, aqueles arranhadinhos em cima dessa pele mais formados, como se teve um atrito maior aí durante o desenvolvimento da fruta e fez essa cicatriz. Aí eu vou distribuir a minha luminosidade. Esse branco vou deixando ele também manchado, para ganhar um ar de umas certas depressõezinhas aí por cima, tá? Se a gente deixa ele muito lisinho, a gente perde mais aquele ar de irregularidade. E aí vai se formando mais uma seriguelazinha. Só arrumando um pouco isso aí, pra gente fazer a pintura dessa outra que eu vou fazer ela bem madura também. E pra gente fazer a nossa seriguela bem madura, a gente pode estar enchendo ela toda com vermelho. Olha só. Vamos fazer, eu vou fazer devagarzinho, eu vou fazer passo a passo com vocês. Eu não pintei ainda essa fruta, é a primeira vez que pinto aqui no canal. Vou dando sequência com um pouquinho já do amarelo cádmio. Lembra que a outra que a gente pintou ela de vermelho, depois a gente colocou amarelo limão? Pronto, essa daí eu coloquei um pouquinho de amarelo cádmio aí para a região central. E vou completar todo o restante com vermelho, mas veja que ela fica bem madurinha, não é isso? A gente olha e tem a impressão de que ela tá bem madurinha. Para essa parte aí, que é a região de sombra, eu vou distribuindo o sépia, um toquezinho do sépia. Um pouco de amarelo limão para essa borda. Vou arrumar um pouquinho essa sombra aí atrás, que eu borrei um pouquinho. Viu como é tranquilo de arrumar? E também escureci um pouquinho mais para a gente ganhar uma separação melhor entre as duas frutas. Vou colocar o branco, a nossa luminosidade, que ela tanto traz esse brilho, essa luz, como ela dá mais volume, ela dá uma esfericidade maior para a nossa fruta. E restam ainda 5 frutinhas. Olha só, essa aí, começamos a pintura dela. Eu vou encher ela inteira com o vermelho vivo. Cuidado com os contornos. Toda a parte de trás já está prontinha, então vamos procurar não borrar, para a gente não ter que buscar as outras tonalidades, para a gente fazer reparos, né? Para a gente fazer correções no nosso trabalho. Então, eu vou preenchendo tudo isso aí pra gente detalhar novamente essa seriguelazinha. Você deve ter observado que a pintura delas é semelhante, não muda. A única coisa que tá mudando são os tons que eu tô colocando. Os lugares que elas recebem a sombra depende muito da posição em que ela se encontra, e a luminosidade fica para a região mais acima, mais afora. Mas no geral, a gente faz uma base, a gente vem colocando a sombra e depois a gente pode manchar um pouquinho ou apenas colocar a luminosidade. Bom, agora eu vou colocando aí a sombra, mais um pouquinho de sombra. A gente vai colocando, levando aos pouquinhos. Cuidado para você não pegar assim a tinta de uma vez, não levar muito, porque aí você pode escurecer mais do que aquilo que você gostaria. E se você escurecer demais isso aí, vai dar a impressão de que ela já tá, né, estragando, passou do ponto, vamos assim dizer, já amadureceu demais. Então, vamos levando aos pouquinhos, principalmente o sépia que traria, né, essa ideia. Aí eu tô colocando um pouco mais de luz para vir colocar esse branco. Esse pouquinho de tinta que eu coloquei aí pode ser o amarelo limão, pode ser o mostarda, viu? Olha só os pontos que eu tô distribuindo aí minha luminosidade. Deixando o branco bem marcado mesmo aí em cima. E vamos pintar essa outra. Essa outra também eu tô aí colocando bastante vermelho. A gente já percebe que também será uma seriguela bem madurinha. Então, nós podemos encher ela inteira com o vermelho.
completar ela toda com vermelho, tomando cuidado para não borrar o que já está aí prontinho. Você na sua casa, eu tô usando o pincel número 8, mas você veja qual pincel é melhor para você, se é o número 8, o 6, um 10. Sabe aquele pincel que você tá acostumado a pintar com ele? Usa ele. E se você não é acostumado a pintar, você pega os pincéis que tiver e sai usando um a um para ver qual você vai se adaptar melhor. Peguei um pouco aí do mostarda, tô distribuindo em cima desse vermelho. Fica esse toque mais esbranquiçado, não é? Mas não tem problema, tá bom assim mesmo, viu? Essa região aí embaixo, a gente precisa escurecer bem. Ela está embaixo da folha, ela está atrás da outra seriguela, ela está precisando ter uma sombra bem mais marcadinha mesmo. Se a gente coloca pouca sombra, fica tudo muito, vamos dizer, que muito acima. É quando as meninas dizem que a pintura ficou muito planificada. Não teve, né? Não teve aquela ideia de que um está atrás do outro, de profundidade, enfim. Então, a gente precisa perder mesmo o medo de deixar alguns pontos mais escuros. A luminosidade que a gente vai colocando aí em cima também ajuda, né? A deixar mais esférica a nossa fruta e trazê-la mais, fazer uma separação mais entre uma e outra. Eu coloquei umas manchinhas com sépia e agora estou distribuindo aí a nossa luz, né, o branco, e dessa forma assim bem manchada mesmo. Aí eu vou colocar mais uma porçãozinha, emendando, mas não sumindo com o branco inteiro. E vamos aí pintando essa outra também com vermelho. Para essa porçãozinha de seriguela, né? Todas serão assim bem madurinhas. Todas levaram mesmo uma grande quantidade de vermelho. Tiveram base, né, vermelha. Preencher essa inteira também com vermelho. Nosso cachinho de seriguelas teve mais seriguelas maduras. Esse risco, tá, gente, vai estar disponível aí. Geralmente, eu coloco os riscos e coloco a pintura, né, o desenho, assim, já pintadinho, já pronto, nas fotos do meu Facebook. Olha, o meu Facebook, ele tem todos os riscos desde o comecinho do canal. Você vê algum vídeo aí, não sabe onde encontrar o risco, você dá uma olhada aí. Você vai embaixo, abaixo do vídeo tem uma setinha que você pode estar acessando a descrição do vídeo. E nessa descrição, eu coloco, né? Eu saio colocando alguns links. Link de Facebook, Instagram, o link para chegar aos meus pins, enfim. Você pode estar acessando aí o Facebook e encontra nas minhas fotos todos os riscos desde lá do comecinho do canal. Tem tudo lá, tá certo? Não tô mais conseguindo adicionar ninguém, porque o Facebook, ele só permite que a gente tenha 5.000 pessoas adicionadas, né? 5.000 amigos, vamos assim dizer. E já está completo, eu não consigo mais adicionar ninguém, tá, gente? Mas para todo caso, você pode abrir lá, entrar, ver as fotos e pode copiar e usar à vontade qualquer uma delas. Fiz pra gente mesmo, deixo lá disponível para que todos possam ir lá pegar, usar, enfim. Bom, a pintura dessa outra seriguela, ela será mais verde, mas ela já será aquela seriguela verde que está para amadurecer, né? Já está começando a amadurecer. Então, eu vou fazer uma base para ela com o verde pistache. Já pintamos uma assim, não foi? Com verde pistache. Pintar ela inteira com verde pistache. Vamos começar a detalhar ela, colocar outros tons. Olha só o acabamento, eu tô tentando fazer direitinho, mas pode ficar um pouquinho irregular, não tem problema não, porque nem sempre elas têm, né, as bordas, o em volta bem certinho. Aí eu tô passando um pouco de verde pinheiro, pra gente ganhar, né, uma sombra, a gente arredondar um pouco a nossa frutinha. Vou puxar um pouquinho assim pra cima, mas eu vou colocar também um pouco de sépia aí, tá?
verde pistache, foi a nossa base, o verde pinheiro, amarelo limão para essa região central, deixando mais amáreladozinho ainda esse verde pistache. Aí eu já tô vindo com um pouco de sépia, pra gente ganhar as nossas sombras, pra gente dar mais esfericidade para nossa fruta. O sépia, ele é muito bom pra gente sair detalhando, pra gente usar bastante até na pintura dessas frutinhas, tá certo? O sépia, o rústico também serviria, se você não tiver sépia. Mas se você não tiver também o sépia, pode estar usando o verde oliva, principalmente o verde oliva escuro. Eu tenho uma misturinha que eu chamo de verde oliva escuro, que é 2 porções de verde oliva por uma de preto. Aí, olha, eu tô marcando um pouquinho, eu tô deixando umas cicatrizes mais marcadas aí em cima dessa pele, dessa seriguela. E eu vou marcar também no em volta dessas cicatrizes um toque de sépia. São as cicatrizes bem mais marcadinhas. Afora eu tô colocando também mais umas manchinhas com sépia, tá? Vou colocar agora a nossa luminosidade. Aí uma boa porção de branco. E a gente vai então pintar a nossa última frutinha. Para essa última, eu vou pintar ela com verde musgo. Ou seja, agora a gente já vai ter aquela ideia de uma seriguela bem mais verde mesmo, né? Eu vou fazendo aí já minha base com verde musgo. Olha o quanto eu vou passar de verde musgo aí. Essa região de baixo, eu vou terminar minha base com verde pinheiro. Vamos terminar de encher isso com verde pinheiro, vamos emendar bem essas 2 tonalidades. Esse verde pinheiro eu já vou colocando, puxando um pouco, deixando um pouco riscado aí pra cima. Ela se perde um pouco nessa região com fundo, né? Mas não se preocupe que a gente vai colocar as sombras, as luzes, vai aparecer tudo direitinho. Pronto, tudo preenchido, nossa base aí para nossa seriguela verde. Essa outra também está verde, mas a gente já olha e já percebe que ela começou a amadurecer, né? Eu tô colocando aí o amarelo limão, para a gente trazer já um ar de um pouco mais, começando a ganhar um amarelo para essa pele, perdendo um pouco o tom forte do verde. A gente pode sair fazendo essas manchinhas aí, tanto com o verde pinheiro aí em cima, quanto com o sépia, viu? Mas para a pintura dessa seriguela, eu vou estar fugindo um pouco do sépia, tá? Eu vou colocar aí a sombra com verde pântano mesmo. Se precisa de algum toque mais escurinho, eu coloco com o pântano. E então, eu vou colocar a nossa luminosidade também com o branco, para a gente estar finalizando a pintura das nossas seriguelas. Lembrando que ainda as flores precisam, né, ter aquele amarelinho, um toque mais amarelado, independente de ser amarelo ou não, para os seus pistilos. Para o pistilo da flor, a gente pode estar colocando mostarda, pode estar colocando algum amarelo, enfim. E afora isso, tem também os cabinhos, né? Os galinhos que a gente ainda vai pintar. Olha só. Bom, agora para a gente fazer essa pintura, eu vou encher os cabinhos com sépia. É escuro, até escuro para os galhos mesmo da seriguela. Mas eu vou encher com sépia, a gente pode estar trazendo um toque de verde aí em cima. Eu vou colocar um pouco do cerâmica, depende muito de onde esteja, de quanto você querer escurecer, enfim. Eu vou deixar o meu mais escurinho mesmo, embora eu ainda vou trazer uma boa luminosidade aí para cima. Mas eu vou colocar um pouco de cerâmica para modificar a tonalidade desses galinhos. Se você quiser colocar uma porção de verde pistache aí por cima também fica bom, tá? Mas como base, não como luminosidade. A luminosidade pode deixar com branco mesmo. Olha só que eu vou modificando os tons.
ou tom do sépia, deixando ele um toque mais avermelhado. Feito toda essa mancha aí em cima, né, modificado toda essa parte aí de baixo da tonalidade dos nossos cabinhos, eu vou vir com o branco e vou colocando ele assim bem solto, bem irregular. Você pode estar colocando com o branco, com o marfim. Olha só, vou deixando esse branco assim um tanto que solto para ir por cima. Tanto que eu nem vou precisar de colocar uma cor mais escura para uma sombra. O branco, ele já vai clarear bastante isso aí. O que sobra, já sobra como uma sombra mesmo aí para cima. Que sobra assim de mais escuro. Vou fazer esse trabalhinho com o branco por todos os cabinhos. Alguns galinhos você pode deixar com a quantidade maior de branco, para trazer a ideia de que ele está mais à frente, e outros com menos, para a gente olhar e entender que ele ficou atrás, como por exemplo esse aí, ó. Ele tá atrás, a parte que vai vindo para próximo do desenho em si, da pintura em si, das seriguelas, a gente deixa com menos branco. Esse outro aí a gente também pode deixar ele mais atrás. Olha só. E o de cima, consequentemente, ele não tá nem atrás nem na frente, porque ele ficou solto, ficou sozinho aí. E a gente coloca muito pouco branco. Como ele tá um pouco voltado para cima, o branco que levaria para ele já não seria tanto quanto no primeiro galinho que a gente pintou, né? Que a gente saiu colocando o branco. Dessa forma, a gente vai terminando a pintura desses galinhos mais grossinhos, né? Assim, mais grosseiros. Tem uns fininhos que a gente vai colocando, olha, aí, por exemplo, a gente, para colocar esses daí, a gente usa um pouquinho do sépia ou do verde pistache, enfim. Eu tô colocando aí o sépia, o branco, e vai dar para aparecer direitinho. Olha só, coloquei o sépia, coloquei um pouquinho do branco. Eu vou sair colocando também os outros cabinhos, segurando na sustentação das folhas, que elas estavam soltas. E vou sair colocando alguns galinhos mais afora, à parte, mais fininhos, olha só. Tinta só de um lado do pincel, e eu vou puxando com sépia mesmo, alguns galinhos assim mais soltos. Esses daí já nos levaria a entender que seria dessas folhas e dessas flores que estão aí por trás. Já não teria a ver com a siriguela. Aí eu vou colocando, prendendo a folhinha. Para essa região aí, eu vou colocar esse de fora, que também não seria da siriguela, não, seria então das flores e folhas que estão aí por trás, pertenceria a esse fundo. E você coloca quantos você quiser, né? Eu não vou colocar muitos, apenas alguns por aí, porque já tá enfeitado demais. Tem muitos tons, muitas flores, muita coisa aí no meu desenho. Eu preciso também colocar um cabinho aí, ó, para sustentar essas folhas, que elas estão soltas. Vou passar um sépia, vou passar um toquezinho aí do branco, pra gente ganhar luminosidade. Pode colocar branco, pode colocar um verde clarinho. Eu vou seguindo aí, não é com o branco mesmo, eu já utilizei ele para os demais, mas pode colocar marfim, verde pistache, branco, para luminosidade desses cabinhos, tem problema não, viu? Ainda temos, né, aí essas duas seriguelas que estão soltinhas. Eu vou passar também, fazer um cabinho para elas, colocar o sépia, colocar um toquezinho de branco. Vai aparecer direitinho, embora tendo essas flores lá por trás, mas vai aparecer. Ele se destaca pela tonalidade do sépia, principalmente. Olha só. Deixando aí. E vamos colocar o amarelo, um pouquinho de amarelo limão no centro das nossas flores. Olha só, aquelas que estão mais formadas vão ganhar um pouquinho de amarelo limão para o centro de cada uma. Eu vou colocando com o cabinho do pincel mesmo, tá certo? Aí eu saio distribuindo esse amarelo aí por cima. E daí vai estar pronto o nosso desenho. Olha só, gente, como ficou a ideia toda aí formada.
o nosso trabalhinho aí todo pronto. Espero que seja útil, pessoal, para vocês. Beijos e até um próximo vídeo. Tchau!